Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC. E hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Corinthians por 2-1 contra o Flamengo. Realmente uma vitória importantíssima para o Corinthians que vinha de várias rodadas sem conseguir vencer. O Corinthians agora consegue fazer as pazes com a vitória. O Corinthians que começou melhor que o Flamengo, eu percebi o Corinthians com muita vontade mesmo de vencer. Até porque o próprio Corinthians sabia que esse jogo era de vital importância se o Corinthians ainda quisesse tentar escapar do rebaixamento, né? Então, logo de cara, o Corinthians já marca um gol. Esse gol é anulado pela questão do VAR, após o VAR detectar um impedimento. Mas isso mostra que o Corinthians estava buscando mais o ataque, estava tomando mais a iniciativa do jogo. E eu vi o Flamengo que estava um nível abaixo, tanto em questão de vontade quanto taticamente em relação ao Corinthians. Só que o Corinthians já teve uma má notícia logo de cara, né? O novo reforço do Corinthians, o atacante Héctor Hernandes, ele começou como titular, né? Foi uma opção do treinador Ramon Dias, só que logo de cara ele já acabou se machucando. Então o Corinthians já teve esse problema logo de início para resolver. E no lugar dele entrou Yuri Alberto. O Corinthians, como vinha melhor, e até que conseguiu transformar esse melhor desempenho em um gol. O Corinthians vai lá com o Thales Magno. Thales Magno também, que é outro reforço que chegou recentemente e que vem se mostrando um reforço bastante útil. Ele vem marcando gols, vem jogando boas partidas. Então, realmente é um jogador que está contribuindo bastante aí para o Corinthians. E é com ele que sai o primeiro gol. Um gol que deixa o Corinthians em vantagem, uma vantagem merecida, na minha opinião, porque o Corinthians, desde o início, foi aquele time que buscou o jogo, aquele time que estava tentando a vitória. Então, na minha visão, esse primeiro gol do Corinthians foi merecido. Porém, 10 minutos depois, após um lance onde o zagueiro do Corinthians ele coloca a mão na bola dentro da área, é marcado o pênalti e o Pedro vai lá e converte. O Pedro, que recém voltou de uma lesão, ele já voltou marcando novamente o gol. Pedro realmente ele tem um aproveitamento muito bom nos pênaltis e é um jogador fundamental para o Flamengo. A partir daí o jogo fica 1-1, tanto o Corinthians quanto o Flamengo buscavam a vitória, né? Por motivos extremamente distintos. O Flamengo ele tá na briga pelo título, né? E o Corinthians está numa situação extremamente difícil na zona do rebaixamento. Aí no segundo tempo, nós, na minha visão, repetimos um pouco do quadro do que foi o primeiro tempo, com o Corinthians melhor e tentando buscar o jogo, né? Até que o Corinthians consegue encontrar o segundo gol, realmente depois de um jogador que, na minha visão, é fundamental para o Corinthians, talvez seja o melhor jogador do Corinthians nesse momento, que é o Garro. Ele vai lá, dá um passe para o Romero que havia acabado de entrar no jogo, vai lá e consegue marcar o segundo gol do Corinthians. Um gol fundamental para as pretensões do Corinthians, que está a todo custo tentando fugir da zona do rebaixamento. E a partir daí, coube ao Corinthians tentar segurar o resultado. Muito embora o Flamengo tivesse pouquíssimo inspirado, o Flamengo realmente estava irreconhecível, não estava mostrando volume de jogo para fazer esse gol de empate. O time do Flamengo bem abaixo do padrão que nós vínhamos acompanhando, creio eu, que talvez tenha sido uma das piores atuações do Flamengo sob o comando do Tite. Então, esse resultado, além de tudo, esse resultado de 2-1, que foi como terminou o jogo, ele é muito prejudicial para o Flamengo em questão de busca pelo título. Ele dá uma distanciada boa do título, né? Porque o Botafogo tem 50 pontos e o Flamengo tem 44, muito embora o Flamengo tenha um jogo a menos, porém o Fortaleza tem 48 e o Flamengo tem 44. Esses dois têm o mesmo número de partidas. Então o Flamengo dá uma certa distanciada do título, lembrando que o Flamengo ainda está jogando as 3 competições, então ele se colocou hoje com essa derrota numa situação extremamente complicada.
E antes do término do jogo, ainda nós tivemos tempo para uma confusão que foi generalizada. Após uma entrada bastante dura do Yuri Alberto sobre o jogador do Flamengo, houve uma confusão onde vários jogadores se envolveram. O Yuri Alberto acabou expulso pela jogada e o Alcaraz, que fazia sua estreia pelo Flamengo, ele também acabou sendo expulso após uma análise do VAR, assim como o zagueiro do Corinthians, o Kaká. Esse jogo deixou o Corinthians com 25 pontos. O Corinthians sobe, muito embora ainda não conseguiu sair da zona do rebaixamento. Vê uma esperança, né? Porque o Flamengo é um time extremamente qualificado, é um time que vem para disputar todos os títulos durante o ano, e o Corinthians vai lá na sua casa e consegue se impor e consegue vencer. Então, realmente é uma vitória que dá muita moral para essa equipe e que vai buscar sair da zona do rebaixamento. Realmente uma vitória importantíssima e que dá um respiro para o Corinthians nessa pausa da data FIFA para poder tentar sair dessa zona de rebaixamento. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? Você acha que essa vitória vai fazer com que o Corinthians ganhe moral suficiente para conseguir sair da zona do rebaixamento? Deixa a sua opinião nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.